pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Dani Medeiros, do Aprender a Conhecer, e hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre relatório. Vamos fazer um relatório baseado nos campos de experiências da BNCC? Vem comigo, eu posso ajudar vocês. A minha proposta hoje é que nós escrevamos um relatório baseado na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular, que traz uma nova divisão para esse currículo, divide para a educação infantil em campos de experiências. Esses campos de experiências vão apoiar o professor, principalmente na promoção, na oportunidade de, na sua prática, nas suas aulas, promover momentos de interação e construção do conhecimento. Então, baseado em cada campo, nós vamos ter uma escrita para o relatório. Nós iremos falar dos 5 campos de experiências que a educação infantil tem, que oportunizam as crianças a desenvolverem de 0 a 5 anos atitudes, habilidades, valores e afetos relacionados a essa idade séria. Então, nós vamos criar o nosso relatório em cima das observações feitas com base nesses campos de experiências. Como eu disse, a divisão do currículo nesses campos de experiências, ela foi feita para apoiar o professor, para que o professor possa trazer cada vez mais a sua prática alinhada ao interesse da criança, trazer intencionalidade nas suas ações, para que a criança experimente, vivencie e generalize o conhecimento. O primeiro campo que hoje eu vou falar para vocês é o eu, o outro e nós. Esse campo, ele vai trazer muitas experiências relacionadas à construção da identidade da criança. É como a criança se vê, como ela busca os seus pares e como ela se relaciona com o meio. É um campo que traz toda a habilidade voltada para essa construção, para esse processo de construção que a criança tem de 0 a 5 anos, que é a busca da sua interação social, de como ela se encontra e de como ela se vê dentro do meio que ela vive. Para que a gente possa construir um relatório muito bem escrito, um relatório pautado em observações, nós precisamos criar uma pauta de observação. E essa pauta de observação é baseada no referencial que nós vamos utilizar. Nesse caso, a BNCC, os campos de experiências descritos lá na BNCC, para a educação infantil, de 0 a 5 anos. Então, para que eu possa criar essa pauta de observação, eu preciso olhar os objetivos que vêm em cada campo e transformar esses objetivos em perguntas, para que, quando eu comece a escrever o meu relatório, eu comece respondendo a essas perguntas, tendo a minha criança ali como a criança a ser avaliada. Como eu sempre tenho dito, o relatório ele é individual, eu preciso sempre me remeter à criança, às habilidades que a criança alcançou. Um exemplo disso poderia ser, vem como objetivo lá na BNCC, expressar desejos e opiniões. Quando eu vou construir a minha pauta de observação, eu mudo o verbo como se eu fizesse uma pergunta. Expressa desejos e opiniões? Como? E aí, ao escrever o meu relatório, me remetendo à minha criança que está sendo ali avaliada, que é o relatório onde eu estou construindo, eu pergunto e me respondo ao mesmo tempo. Ela expressa? De que forma? Ela expressa de forma oral seus sentimentos e desejos. Ela necessita de auxílio de um adulto para expressar seus desejos e opiniões. Olha só como eu vou fazendo. Eu pego o objetivo, transformo em pergunta e depois respondo para escrever o relatório. Então, como eu disse que a gente hoje escreveria um relatório juntos,
No campo eu, o outro e nós, eu trouxe alguns exemplos de frases que podem ser usados nesses relatórios e gostaria de compartilhar com vocês. Lembrando que, se a gente fala da autonomia, nós vamos elencar os objetivos que contemplem a autonomia, a busca da identidade, a relação com os outros e com o mundo. Como, por exemplo, a criança dialoga a respeito dos seus desejos, das suas buscas. Como é que ela faz isso? Como é que ela se expressa? Ela se expressa oralmente, ela utiliza gestos para se expressar. Como é que essa criança faz? Eu sempre coloco como também como pergunta. Então, a gente pode colocar, inclusive, como ela interage com os outros. Ela busca os seus pares para brincar? Ela gosta, aprecia brincar sozinha? Tudo isso eu vou transformando esses objetivos como se fosse... a criança precisa perceber os limites do seu corpo. Está lá como objetivo, perceber os limites do seu corpo. Eu transformo isso numa pergunta. A criança percebe os limites do seu corpo? Como é que ela faz isso? Ela faz isso explorando? Ela faz isso nomeando? Ela faz identificando? Então, nós vamos transformar e vamos responder lá na escrita do relatório. Outras perguntas podem ser feitas. Lá vem como objetivo reconhecer a sua imagem no espelho. A criança reconhece a sua imagem no espelho? Como? Ela nomeia? Ela aponta? Ela busca terceiros para que nomeie para ela? Tudo isso são observações que podem constar no relatório. Outras relações também podem ser bem observadas e descritas nesse documento, do tipo... Quando essa criança está num grupo coletivo, como é que ela reage diante de situações de ganho e perda? Como que essa criança se manifesta quando algo lhe é tirado, quando ela precisa compartilhar? Todas essas habilidades estão dentro desse campo, o eu, o outro e nós. E nós precisamos escrever, nós precisamos relatar de forma muito fidedigna, sempre olhando para cada criança de forma muito individualizada, essas reações, principalmente de como a criança se comunica, como a criança busca os seus pares, como a criança reage diante de situações novas, situações diferentes daquelas que elas estão acostumadas a conviver, como que essa criança se porta num momento em que ela precise se apresentar ao público, no momento em que ela precise falar, quando solicitada, como ela responde ali os seus questionamentos nas rodas de conversas, como essa criança traz toda essa manifestação dela própria, do jeito dela, como que ela se expressa. Isso é muito importante ser relatado nesse documento, que a gente sabe que é um documento que não vai seguir para a vida da criança, e muitas vezes ele vai ser consultado até por outros profissionais, que não só da educação, também de outras áreas. Outras frases que podem compor essa observação, esse documento, esse relatório, é como a criança se estabelece ali nas relações. Ela tem dificuldades em cumprir regras, ela precisa de ajuda para cumprir regras, ela precisa ser lembrada a todo tempo das regras de boa convivência? Ou não, a criança aceita, executa todas as regras, os combinados da sala, a criança está sempre cercada por amigos, ela sempre busca os seus pares, ela é bem aceita pelos seus pares, é uma criança que gosta aprecia estar sempre no coletivo, uma criança que traz uma interação e completa a sua própria interação nessa relação com os pares. Então, a gente não pode deixar de avaliar a criança, ela com ela mesma, mas também ela com os seus pares. Então, essas são algumas habilidades que eu trouxe dentro do campo eu, o outro e nós, e eu sigo com vocês num próximo vídeo para falar sobre o campo de experiência, corpo, gestos e movimentos, para que a gente possa cada vez mais fazer os nossos relatos, os nossos relatórios e esse documento de forma mais próxima do referencial que nós estamos utilizando. Espero vocês. Não deixem de se inscrever, de dar o like aqui e compartilhar esse vídeo, tá bom? A gente se encontra já no próximo vídeo. Tchau, tchau!